Alvíceras. Sejam bem-vindos ao canal do Professor Alan Lemos. Continuando nossa série de livros apócrifos da Bíblia, hoje, veremos o Testamento de Abraão. Primeiramente, vamos aos comentários. Depois, veremos o texto em sua íntegra. Introdução e comentários. O Testamento de Abraão é um texto pseudepigráfico do Antigo Testamento. Provavelmente composta no século I ou II DC, é de origem judaica e geralmente é considerado parte da literatura apocalíptica. É considerado escritura pelos judeus etíopes de Beta Israel, mas não por nenhum outro grupo judeu ou cristão. Muitas vezes é tratado como um de um trio de obras muito semelhantes. As outras duas são o Testamento de Isaac e o Testamento de Jacó, embora não haja razão para supor que eles eram originalmente um único trabalho. Todas as três obras, em seu estilo, são baseadas na bênção de Jacó, encontrada na Bíblia. O Testamento de Abraão provavelmente foi escrito originalmente em grego koiné, por alguém que vivia no Egito romano. Seu vocabulário é semelhante ao usado nos livros posteriores da Septuaginta e em 3º Macabeus, que foram escritos no Egito. O texto grego do Testamento de Abraão é preservado em duas recensões bastante diferentes. Primeiro, a longa recensão, que tem uma história mais desenvolvida, detalhada e linear e que sobrevive em cerca de 30 manuscritos. Depois, a curta recensão, onde os episódios são às vezes abruptos e não logicamente conectados, mas provavelmente com uma redação anterior, e que sobreviveu em cerca de 9 manuscritos. Não há consenso entre os estudiosos sobre qual recensão está mais próxima do original, ou se devemos supor um ou mais textos originais. Os primeiros estudiosos, como Montague Rhodes James, mas também, recentemente, Jared W. Ludlow, trabalhando principalmente no ponto de vista narrativo, apoiam a prioridade da longa recensão. Essa visão foi contestada, por exemplo, por N. Turner, que estudou o texto de um ponto de vista linguístico, e principalmente por F. Schmidt, que trabalhou profundamente em um manuscrito da recensão curta, que não estava disponível para os primeiros editores. O texto também foi preservado em eslavo, romeno, etíope, copta-boárico e árabe. Essas versões, além de uma recensão romena, seguem o conteúdo da breve recensão grega. O texto grego foi editado pela primeira vez, com uma tradução e introdução para o inglês, por M. Rua James em 1892. O texto grego também foi editado por Vassiliou em 1893. Com relação à sua origem, o Testamento foi originalmente elaborado no II século por um cristão judeu, que, para as porções narrativas, empregou lendas judaicas existentes, e, para o apocalíptico, ele se baseou amplamente em sua imaginação. James afirma que o livro é referido por Orígenes. Com exceção de um ou outro fragmento, a obra é realmente uma lenda e não um apocalipse. Para as conclusões acima, Emil Sururer se opõe e nega referência em Orígenes, afirmando que não há fundamentos para a suposição de uma origem judaica parcial. Kaufmann Kohler, por outro lado, deu fundamentos adequados para considerar este apócrifo como, em geral, uma obra independente de origem judaica, posteriormente ampliada por algumas adições cristãs, e é a posição de Kohler que a maioria dos estudiosos segue hoje. Quando visto como um texto religioso, o Testamento de Abraão transmite uma mensagem única. Além da presença dos anjos, de Deus e da morte, a lição demonstrada é simplesmente ser uma boa pessoa, praticando boas ações e evitando as más. Nas cenas de julgamento, não há distinção entre as pessoas serem judias ou gentias, apenas se elas praticaram boas ou más ações. O leitor fica então com uma ideia de tratamento universalmente justo, não influenciado por linhagem ou quaisquer outras características, quando se trata de julgamento, onde uma pessoa cujos pecados superam suas boas ações será condenada ao castigo eterno, enquanto aquela cujas boas ações superam seus pecados irão para o paraíso. Embora este texto tenha seu significado teológico, ele também pode ser simplesmente visto como uma história destinada a entreter. Ao longo de todo o texto, o sempre piedoso Abraão tenta se esquivar e evitar a vontade de Deus,
Em vez de retratar Abraão sob uma luz não piedosa, Abraão reconhece o quão bom e devoto ele tem sido ao longo de toda a sua vida e usa isso a seu favor. Ele é tão bom em evitar o decreto de Deus que a única maneira de finalmente ter sua alma tirada é quando a morte o engana. Outro personagem humorístico é o arcanjo Miguel. O comandante supremo de Deus é um anjo que parece ser capaz de tomar decisões por conta própria e lidar com as recusas de Abraão, mas não pode. Cada vez que Abraão faz algo que Miguel não esperava, ele surge com algum motivo para se desculpar, então corre para o céu para consultar a Deus e descobrir o que ele deve fazer com o teimoso Abraão. Este testamento trata da relutância de Abraão em morrer e os meios pelos quais sua morte ocorreu. No geral, a recensão longa é cerca de 2 vezes mais longa que a recensão curta, embora ambas relacionem o mesmo enredo geral. Vamos a uma breve síntese dos capítulos, segundo o número de 20 capítulos da recensão curta, mas, na recensão longa, o número de capítulos sobe para 30. Capítulo 1. O livro começa com uma flagrante discrepância em relação aos anos de vida de Abraão mencionados no Gênesis, capítulo 25, versículo 7. No apócrifo, é afirmado que Abraão viveu 995 anos, mas, na Bíblia, são 175 anos, na verdade. Na sequência, Deus diz ao anjo Miguel: "Vá até meu amigo Abraão e fale com ele sobre a morte, para que ele possa colocar seus negócios em ordem." Esta frase exata vem da recensão longa, embora a recensão curta tenha uma redação semelhante. A longa recensão também inclui uma lista das virtudes de Abraão, destacando particularmente sua hospitalidade, e menciona que ele estava no carvalho de Mamre. A conversa entre Deus e Miguel também é mais longa do que na curta recensão. Ao descer, o anjo Miguel flagra Abraão e sua família trabalhando com os 12 filhos de um certo Masek, personagem enigmático, mas que deveria ter alguma importância para quem escreveu e leu este texto no início. Então, curiosamente, Miguel mente para Abraão quando diz que foi enviado para tomar o lugar de um grande amigo seu, que, possivelmente, seria o próprio Masek, uma vez que este não fora visto laborando com Abraão, mas tão somente seus filhos. Seja como for, importa aqui que, neste livro, um anjo, tido como bom, mente e está tudo certo. Capítulo 2. Miguel desce à terra e encontra Abraão em um campo. Eles se cumprimentam e Miguel se esquiva de algumas perguntas sobre suas origens, fazendo com que Abraão trate Miguel como um homem comum. Então Abraão convida Miguel para sua casa e oferece a Miguel o uso de um cavalo para chegar lá, o que Miguel recusa. O fraseado preciso e a ordem da conversa mudam entre as recensões, mas o efeito geral das conversas é muito semelhante entre as duas recensões. Talvez a maior diferença seja que, na recensão curta, Abraão fala sobre como foi nomeado, enquanto que, na recensão longa, a questão esquiva é mais longa. Além disso, a longa recensão menciona novamente que Abraão está perto do carvalho de Mamre. Destaco aqui os momentos em que a natureza literalmente fala com Abraão, no caminho do campo até a casa, como na vez em que uma árvore clama a Deus perante Abraão. Capítulo 3. No caminho de volta para casa, uma árvore, especificada como um cipreste na recensão longa, fala com Abraão, embora Abraão não chame a atenção para a árvore. Quando eles chegam em casa, Abraão diz a Isaque para lavar os pés de Miguel. Isso faz com que Miguel chore, e suas lágrimas se tornam pedras preciosas. Na longa recensão, Isaque reconhece que Miguel não é humano. Além disso, Abraão leva as lágrimas de Miguel, que foram transformadas em pedras preciosas. Eles aparecem novamente na recensão longa, mas são esquecidos na recensão curta. Na curta recensão, Abraão inicia os preparativos para o jantar. Capítulo 4. Miguel retorna ao céu e diz a Deus que Abraão é muito bom. Miguel é incapaz de contar a Abraão sobre sua morte. Deus promete enviar um sonho a Isaque que mostrará a morte de Abraão. Na longa recensão, os preparativos para o jantar começam neste capítulo, e Deus diz que Miguel terá que interpretar o sonho. A curta recensão menciona que todos os anjos adoram a Deus ao pôr do sol,
o que explica como Miguel voltou para o céu, enquanto a longa recensão deixa isso sem explicação. Capítulo 5. Miguel volta à terra e janta com Abraão. Isaac então vai dormir e sonha com a morte de Abraão, embora o conteúdo do sonho ainda não tenha sido discutido. Isso faz com que Isaac corra até Abraão e o abrace enquanto chora, o que por sua vez faz com que Abraão e Miguel comecem a chorar também. Sara então entra e pergunta se todo o choro é porque Miguel disse que Ló morreu. Há pouca diferença entre as duas recensões nesta sessão. Capítulo 6. Sara reconhece Miguel como um dos anjos, veja em Gênesis 18, e Abraão confirma isso lembrando que Miguel tem os mesmos pés. Abraão lavou os pés de Miguel e os dos 3 visitantes em Gênesis 18. Na longa recensão, as lágrimas de Miguel, que se transformaram em pedras preciosas, são mencionadas como mais uma prova da identidade de Miguel. Capítulo 7. Isaac explica seu sonho. Nele, um homem glorioso tomou o sol e a lua de Isaac. Miguel revela sua identidade completa e afirma que o sol é Abraão, a lua é Sara, e o homem glorioso tirando o sol e a lua representa Abraão e Sara morrendo. Miguel então ordena que Abraão coloque seus negócios em ordem. Na longa recensão, Abraão se recusa a vir. Capítulo 8. Na longa recensão, Miguel corre de volta ao céu e relata a recusa de Abraão. Deus faz um discurso, que Miguel deve relatar a Abraão mais tarde, sobre como ele abençoou Abraão, então Abraão não deveria recusar sua vontade. Não há análogo desta cena na curta recensão, Abraão não se recusa diretamente a ir com Miguel. Capítulo 9. Abraão pede que seja mostrado ao mundo inteiro antes de morrer. Miguel transmite esse pedido a Deus, e Deus o aceita. A longa recensão também inclui Miguel retransmitindo o discurso de Deus e Abraão se arrependendo de suas palavras anteriores antes de fazer seu pedido. Capítulo 10. Na revisão longa, o próximo evento é quando Miguel leva Abraão na carruagem dos querubins. Abraão vê o mundo inteiro, incluindo vários pecadores, assassinos, pessoas que cometem adultério e ladrões. Ao ver os pecadores, ele pede que sejam mortos de várias maneiras, e o pedido é atendido. Análogos dos capítulos 10 ao 13 da recensão longa aparecem na recensão curta, mas a ordem é alterada. Capítulo 11. Na revisão longa, Miguel então leva Abraão para o céu, onde ele vê um portão pequeno e um portão grande, com um homem em um trono de ouro sentado entre eles. O homem passa a maior parte do tempo chorando. Uma grande multidão passa pelo grande portão, enquanto algumas almas vão pelo pequeno portão. Eventualmente, Abraão descobre que o grande portão é onde as almas dos pecadores vão para a condenação, o pequeno portão é onde as almas dos justos vão para o paraíso, e o homem é Adão, que se alegra quando as almas são salvas e chora quando as almas são salvas. Capítulo 12. Abraão então vai para o lugar onde as almas são julgadas. Ele também encontra uma alma perfeitamente equilibrada entre o bem e o mal. Na longa recensão, um homem em um trono julga as almas. Existem 4 anjos abaixo dele, 2 anjos que agem como escribas, um anjo de fogo e um anjo com balança para pesar a alma. A alma equilibrada está sendo julgada quando Abraão aparece. Na curta recensão, Abraão encontra a alma equilibrada antes de ir para o local do julgamento. O próprio juiz tem apenas um ajudante, e quando Abraão aparece, uma mulher que cometeu adultério com o marido de sua filha, matou sua filha e depois esqueceu o episódio inteiro está sendo julgado. Por razões óbvias, ela está condenada. Capítulo 13. Abraão pergunta sobre a identidade do juiz e seus ajudantes. Miguel responde que Abel é o juiz. Na breve recensão, o ajudante de Abel é Enoque. Na longa recensão, Miguel explica que assim que chegar o julgamento final, Abel será complementado por 2 juízes adicionais. Depois de Abel, todos serão julgados pelas 12 tribos de Israel e, finalmente, por Deus. Neste ponto, Miguel explica o propósito dos vários anjos ajudantes. Um dos anjos escribas registra as boas ações de cada alma,
O outro anjo escriba registra os pecados de todas as almas. O anjo da balança é Doquiel, que pesa os pecados e ações justas de cada alma. E o anjo de fogo é Puriel, que testa cada alma com fogo. Capítulo 14. Abraão ora pela alma equilibrada no capítulo 12, que convence Deus a salvar a alma. Abraão então decide que sua condenação dos pecadores no capítulo 10 foi um erro e ora a Deus para que eles sejam salvos. Deus concorda. Não há análogo a esta cena na curta recensão. Capítulo 15. Abraão e Miguel retornam à terra. Na curta recensão, Sara morre. Na longa recensão, Abraão novamente afirma que não irá com Miguel, o que faz com que Miguel volte correndo para o céu e conte a Deus sobre o que aconteceu. Capítulo 16. Deus envia a morte, em um belo disfarce, para levar Abraão embora. Na longa recensão, a morte é capaz de se disfarçar. Além disso, a morte diz a Abraão quem ele é, e Abraão declara não acreditar nele. Na curta recensão, Miguel disfarça a morte, e Abraão simplesmente não percebe quem é a morte. Capítulo 17. Abraão discute com a morte e continua a se recusar a acreditar que a figura à sua frente é a morte, porque a figura é muito bonita. Eventualmente, Abraão convence a morte a se revelar em toda a sua feiura. Neste ponto, muitos servos morrem. Na recensão longa, 7.000 servos morrem, enquanto na recensão curta, apenas 7 servos morrem. Capítulo 18. Abraão ora a Deus para reviver os servos. Na longa recensão, isso é precedido pela morte, tornando-se bela novamente alguma discussão sobre se os servos deveriam morrer. Além disso, Abraão consegue convencer a morte a se juntar a ele em oração pelos servos na longa recensão. Capítulo 19. Abraão tenta convencer a morte a deixá-lo novamente e enviar Miguel de volta, embora a morte não obedeça imediatamente. Abraão também convence a morte a descrever as razões por trás de sua forma monstruosa. Não há análogo a esta cena na curta recensão. No final, abre-se o livro onde os pecados e as justiças de certas pessoas se equivalem, ou empatam. Neste momento, é dito que tais almas não deveriam ser entregues aos atormentadores, nem postas juntas dos salvos, mas colocadas no meio, ou seja, num lugar intermédio, o que nos lembra a figura do purgatório católico. Capítulo 20. A morte finalmente mata Abraão. Na curta recensão, isso é descrito como em um sonho. Na longa recensão, a morte implora a Abraão para ir com ele agora, mas Abraão afirma estar se sentindo fraco para convencer a morte a partir por um tempo. Em resposta, a morte convence Abraão a beijar sua mão para que Abraão se sinta melhor. Na verdade, esse beijo mata Abraão. O corpo de Abraão é enterrado e a alma de Abraão é levada para o céu.